No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre esse imbróglio em relação à Petrobras, que divulgou recentemente a distribuição de 43,7 bilhões de reais em dividendos, que estaria provisionado para dezembro e janeiro, só que em paralelo tem uma ação com o intuito de bloquear, suspender a distribuição desses dividendos. Nesse vídeo a gente vai ver se faz sentido essa distribuição de dividendos por parte de Petrobras, se faz sentido o bloqueio desses dividendos, e também quais são as perspectivas de distribuição de dividendos para 2023. Primeira coisa, pessoal, como de praxe aqui no nosso canal, conteúdo meramente educacional, não representando qualquer recomendação de investimento. A empresa divulgou recentemente o compromisso de distribuição de resultados, ou seja, de lucro para os acionistas. A ideia seria remunerar os acionistas em R$ 3,35 por ação, tendo como data base 21/11/2022. Significaria dizer o seguinte: se você tem as ações até o dia 21/11/2022, você teria o direito de receber esses dividendos que serão pagos em duas parcelas. A primeira parcela no dia 20/12/2022 e a segunda parcela no dia 19/1/2023. Aproximadamente R$ 1,67 por ação. E aqui, claro, eles têm uma premissa para distribuir esses dividendos. A primeira seria a sustentabilidade financeira da companhia, e a segunda, otimização da alocação do caixa e da gestão de passivos. Só que como a gente vem acompanhando, existe um grupo de pessoas que é contrário à distribuição de dividendos. Inclusive, o ex-diretor de exploração da Petrobras pede à justiça o bloqueio de pagamento de dividendos. Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: para uma empresa distribuir dividendos, ela precisa gerar lucro. Dividendo não é sangria, dividendo é distribuição de riqueza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala em distribuição de dividendos, a empresa, quando ela tem lucro, ela tem três possibilidades. Primeiro, reinvestir no próprio negócio. Segundo, recomprar as ações que estão disponíveis no mercado. E terceiro, ela pode distribuir esses dividendos para os acionistas. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. E como sócio, você tem como objetivo ter lucro. Só que para ter lucro, você assume um risco. Qual que é o risco? Ter prejuízo nessa operação. Então, o investidor, a pessoa que faz uma alocação, a compra de ações, ele é um tomador de risco. E claro, se ele está tomando risco, ele espera que em algum momento ele possa ter uma recompensa. E essa recompensa vem quando a empresa apresenta resultados consistentes, lucro consistente, que é o que tem ocorrido nesses últimos anos. Por exemplo, em 2021, Petrobras teve um lucro de 106 bilhões, o que representou quase o triplo do recorde anterior. Agora, se a gente pegar, por exemplo, 2022, esse ano, a empresa no primeiro trimestre apresentou 44 bilhões de lucro, no segundo 54 e no terceiro 46, o que vai dar aproximadamente 145 bilhões. Ou seja, nos primeiros 3 trimestres desse ano 2022 já conseguiu bater o lucro de 2021. Faltando ainda o quarto trimestre desse ano de 2022. Aliás, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Petrobras vai conseguir distribuir esses dividendos normalmente ou eles de fato serão bloqueados? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a sua opinião. Agora, você pode estar se perguntando o seguinte: Michel, de onde que vem esse lucro expressivo de Petrobras, principalmente dos últimos anos? Vem basicamente de 2 fatores. O primeiro é uma redução no custo de extração do barril de petróleo, que como consequência gera um custo total do petróleo produzido de forma mais eficiente. E claro, como a gente está falando de Petrobras, a gente também tem que observar como é que está o preço do barril de petróleo. Antes da gente dar uma olhada no preço do barril de petróleo, se você é novo aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Aproveita a oportunidade e já se inscreve. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo para deixar você sempre atualizado quando a gente fala de investimentos, dinheiro, etc. E aqui a gente consegue ver que o barril de petróleo teve uma alta importante, principalmente de 2020 para cá, né? Isso muito por conta do conflito que tem ocorrido lá fora, que a gente vem acompanhando. Mas, em anos anteriores, a gente também teve o barril de petróleo com preços elevados, como a gente consegue ver graficamente aqui. Agora, quando uma empresa distribui riqueza, quem são os beneficiários dessa distribuição de lucro? Será que somente os acionistas se beneficiam dessa distribuição de lucro? Ou será que, pelo fato da empresa ser uma estatal, o governo também se beneficia disso? E para a gente entender isso aqui é bastante simples. Basta a gente saber quem são os acionistas de Petrobras. Nesse gráfico a gente consegue ver que 36,6% é o governo federal, incluindo ali o BNDES. 18,2% investidores brasileiros, dentre eles 9,5% que é o varejo, basicamente pessoa física,
e aqui a gente consegue ver 45,1% de investidores estrangeiros. Então a gente consegue observar que a maior parcela desse dividendo distribuído beneficia o governo e investidores brasileiros, e uma parcela menor, investidores estrangeiros. E aí a gente pode pensar o seguinte, poxa, mas os investidores estrangeiros estão abocanhando praticamente metade desses dividendos que estão sendo distribuídos. E aí, pessoal, a gente precisa entender qual que é a importância do investidor estrangeiro aportar dinheiro no Brasil ou em qualquer outro país. Quando ele pega o seu dinheiro e toma risco para aplicar em um outro país, o que ele está fazendo? Ele está estimulando o crescimento daquele país, investindo nas empresas que estão gerando emprego naquele país especificamente. Então, a dependência do capital estrangeiro é de suma importância para que um país possa prosperar. Se você não tem capital estrangeiro, dificilmente você vai ter um país prosperando. Então, o mínimo que a gente tem que entender é que o capital estrangeiro ele é muito bem-vindo para o Brasil, porque ele vai fomentar a nossa economia, vai fazer com que as empresas possam crescer, vai fazer com que a gente possa gerar mais emprego e, claro, isso é benéfico para toda a sociedade. Então é importante entender isso. E o investidor estrangeiro, obviamente, ele busca um resultado satisfatório pensando no médio e no longo prazo. Se ele perceber que ele não vai ter acesso a isso, ele não vai aplicar o seu dinheiro ali. E aqui, pessoal, não vamos entrar no mérito político. O fato é que quando você tem uma intromissão do governo ou uma possibilidade de intromissão do governo, seja ele qual for, o mercado não vê isso com bons olhos. E claro, isso reflete no valor de mercado da empresa e também na sua cotação. A gente consegue ver aqui que as ações de Petrobras nesses últimos períodos está caindo aqui praticamente 30%. É uma queda bastante expressiva e, como a gente sabe, o mercado trabalha baseado em oferta e demanda. Então, muito provavelmente, parte dessa desvalorização da empresa na bolsa está associada a uma saída de capital estrangeiro. Agora, pessoal, um ponto importante que também deve ser abordado nesse vídeo é entender qual que é a contribuição que Petrobras dá à sociedade, além da questão que eu já mencionei relacionada à distribuição de dividendos, principalmente se ela estiver sendo bem gerida, bem administrada. Por exemplo, nos últimos 9 meses, houve um recorde de arrecadação de tributos e esses tributos são divididos entre a União Federal, os estados e os municípios. E claro, se ele for bem administrado, vai refletir de forma benéfica para a sociedade. Agora, quando a gente olha o mercado de análise, existe um receio bastante grande de uma eventual ingerência do governo. Tanto é que, por exemplo, se a gente pegar a Goldman Sachs, ela tinha uma recomendação de compra para a Petrobras e agora passou para uma recomendação neutra, muito por conta, desse aumento de incerteza, principalmente em torno das questões políticas a serem adotadas nos próximos anos. Mas o que você deve estar querendo saber é o seguinte, será que esses dividendos que já foram divulgados serão distribuídos normalmente para os investidores? Bom, não tem uma resposta definitiva para isso, mas olhando para o mercado, a expectativa é que esses dividendos serão pagos normalmente para os investidores. Inclusive, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, diz não haver razão para suspender os pagamentos de dividendos de Petrobras. Agora, para 2023 é um cenário totalmente diferente. Existe uma expectativa, o mercado acredita nisso, que vai haver grandes mudanças na distribuição de dividendos de Petrobras. Isso tem impactado, nesse momento, o preço, porque o preço trabalha com expectativa futura. E aí o mercado acredita que Petrobras deva distribuir o mínimo obrigatório, que seria 25%. Talvez ela não distribuísse nem dividendos para os próximos anos, justamente porque o novo governo tem como objetivo pegar esse dinheiro excedente e utilizar para a construção de refinarias, pelo menos essa é a expectativa que a gente tem até esse momento. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!